nome de Deus Pai, que fez o céu e a terra e tudo o que neles há. Em nome de Deus, Filho, o Salvador Jesus Cristo, que nos resgatou e salvou dos pecados, da morte e do poder do diabo com o seu santo e precioso sangue. Em nome de Deus, Espírito Santo, que nos chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Ti rendemos este culto e sobre nós invocamos a Tua bênção. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, acabamos de invocar a presença de Deus sobre nós, dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Nós não queremos que Deus esteja presente somente do lado de fora. Ele precisa estar também aqui do lado de fora para nos cuidar, nos proteger e nos guiar. Mas é fundamental, ele precisa estar dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. E todas as vezes que nós invocamos a sua santa presença, podem ter certeza absoluta que ele vem ao nosso encontro. Ele vem cuidar de nós. Ele vem nos animar, ele vem nos dar força, ele vem de fato conduzir os nossos passos para seguirmos firmes no seu caminho. Ele sabe que o caminho dele não é fácil aqui neste mundo, ele sabe disso. Ele sabe porque Jesus passou por isso, e mesmo que Jesus não tivesse passado por isso, ele sabe da dificuldade, ele sabe do quanto nós necessitamos da presença dele, ele sabe o quanto ele precisa restaurar a nossa alma, o quanto ele precisa mudar o nosso ser, transformar a nossa tristeza em alegria, nossa fraqueza em força, nossa vergonha em destemor de testemunhar. Ele sabe que se ele não agir em nós, nós não somos nada, nós nunca seremos nada se Deus não estiver em nós, e ponto final. Queira o mundo crer nisto ou não, se Deus não agir em nós, então nós também estaremos eternamente perdidos.
Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de culto e rogamos que o Espírito de Deus esteja sobre todos vocês. Que nós possamos nos colocar em espírito e em verdade na presença desse Deus nesta noite. Olhar para trás com um olhar agradecido. E, ao mesmo tempo, entregar a nossa noite, o nosso dia de amanhã nas mãos do Senhor e saber que se Ele precisa guiar a nossa vida. O que passou, passou. A forma que nós temos de mudar o nosso passado é reconhecer os nossos pecados. É reconhecer que necessitamos do perdão de Deus. É reconhecer que precisamos da palavra do Senhor. Irmãos, se vocês tiverem algum pedido, algum agradecimento a fazer e queiram compartilhar conosco, deixem ali em nosso chat do nosso culto, e aí nós estaremos incluindo vocês em nossa oração geral desta noite. Quero lembrar as palavras aqui do Salmo de número 19, versículos 7 a 14, porque nós estamos tratando de Tiago. E nós vamos ver o quanto nós precisamos ouvir esta palavra, o quanto nós necessitamos estar nesta palavra. Ouçamos o texto que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que estas palavras estejam em nosso coração, que nós meditemos nelas, que nós as guardemos, que nós coloquemos essas palavras em plena confiança na nossa vida. Irmãos, nós queremos louvar ao nosso Deus por esta palavra, cantando o próximo hino: cantai, bendizei e louvai ao Senhor. Cantemos este hino. Sua mão sempre está
Que maravilha, nós podemos cantar, bendizer e louvar a esse Deus Todo-Poderoso que nos criou, que nos deu vida, que nos dá perdão, que nos dá salvação. Cantemos sempre a esse Deus e nós queremos também cantar a Ele neste momento, falar com Ele em oração. E de fato, a nossa oração que ela suba perante o nosso Deus como um belo hino de louvor a este Deus de poder. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te somos imensamente gratos porque cada momento da nossa vida tem sido guiado pelo teu poder. Mais um dia estamos terminando, mais uma noite chega, e com ela também a satisfação em nosso coração pelo trabalho realizado. Também humildemente, nós queremos pedir o seu perdão. Se o Senhor não estiver em nosso coração, se o Senhor não disser a nós que nós estamos perdoados, então nós ficaremos aflitos, nós ficaremos tremendamente preocupados e o nosso coração se encherá de medo. Mas ouvindo a tua voz, sentindo a paz em nosso coração, então nós vamos poder dormir tranquilos, porque se nesta noite o Senhor resolver levar a nossa alma deste mundo para a eternidade, então nós estaremos em paz contigo. Perdoa, purifica e transforma a nossa vida. Também, Senhor, Deus Espírito Santo, Deus que nos dá o conhecimento, Deus que nos dá entendimento, Deus que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós rogamos que o teu poder esteja sobre todos nós, para que nós possamos aqui ouvir, crer e testemunhar a tua palavra em todos os lugares. Em nome de Jesus nós clamamos a ti. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor, o texto que nós queremos usar é a sequência do livro de Tiago, que nós começamos a meditar há algumas semanas, e os versículos de hoje é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 27, só que é tanto conteúdo nesse texto que eu já estou adiantando para vocês que eu não vou concluir a reflexão sobre todos os temas. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre dos versículos 19 a 21. Semana que vem nós vamos falar dos versículos 22 ao 25 e depois, daqui a 2 semanas, nós vamos falar sobre os versículos 26 e 27. Então já estou adiantando para vocês que serão 3 mensagens destes poucos versículos que temos diante dos nossos olhos. Então segue a leitura. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua imagem. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã.
A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Esse é o nosso texto do qual nós queremos meditar nesta noite, iniciar meditando nesta noite. E antes da nossa meditação, da nossa mensagem, nós queremos então cantar o próximo hino. Seja esta palavra que satisfaz o nosso coração todos os dias da nossa vida. E quando nós falamos dessa palavra, nós temos que lembrar das palavras do nosso Salvador Jesus quando ele esteve na terra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos irmãos, o texto que nós queremos então usar nesta noite é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 27, mas lembrando que é só do 19 até o versículo 21. E ali, para as 3 mensagens, eu penso que nós vamos utilizar o tema fruto da fé, praticar a palavra. Praticar a palavra é um fruto da fé. E aí nós vamos ver o que Tiago está trazendo para nós nesta noite. Portanto, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e coração para acolhermos estas suas santas palavras. Amém.
Como falei, o texto desta noite ele está dividido em 3 partes. E eu quero trazer para vocês quais são essas partes. Nós poderíamos dizer que do versículo 19 ao 21, cautela com o rápido julgamento que fazemos. Do versículo 22 a 25, ser praticantes da palavra. E do versículo 26 e 27, a religião verdadeira. Esses podem ser até inclusive os temas das mensagens, porque está dentro do contexto do nosso texto desta noite. Então hoje iremos abordar do versículo 19 ao versículo 21. Aqui o apóstolo não fala que a prática da palavra é o caminho da salvação. Ele não está falando isso. Nós até vamos ver que para frente ele faz essa afirmação, mas nós vamos entender em quando ele fala e como ele fala. Porém, nós percebemos que ele deixa bem claro que por estarmos salvos em Cristo, os cristãos irão procurar viver a sua fé. E o que é importante ressaltar neste momento é que o texto, ou todo o texto, ele está tratando dos frutos da fé. Se nós pegarmos, poderíamos fazer uma mensagem só, mas eu quero abordar alguns temas importantes aqui dentro para nós pensarmos. Mas todo o texto está falando de frutos da fé. Que fruto é este? Que fruto é este? O colocar em prática. É ouvir a palavra e colocar em prática. Isso é fruto da fé. É o ouvir e praticar. Mesmo que o assunto fé retorne lá na frente, lá no capítulo 3, eu preciso explicar e eu preciso que nós entendamos, ao entrar nesse texto, nós precisamos ter claro em nossa mente de que fé está sendo falado aqui. Eu vou repetir essa explicação que eu vou dar hoje mais para frente. E quem sabe nas próximas 2 semanas também. Mas é importante que nós tenhamos ciência de que fé nós estamos tratando. Aqui Deus, olha como é importante isso, hein? Isso é fundamental entender nesse texto de Tiago, do apóstolo. Aqui ele está conversando com o seu povo. Deus conversa com o seu povo. Essa carta não está sendo dita lá para os que não creem. Está sendo escrita e foi escrita para os que creem. Para o povo de Deus. Isso é fundamental. Por isso já se pressupõe que este povo possui a fé salvadora. Aliás, uma pessoa sem fé salvadora, aquela fé em Cristo, ela não é cristã. Então nós recebemos a fé verdadeira e precisamos deixar que ela faça a diferença em nossa vida. Isso é deixar a fé mudar, em primeiro lugar, o seu ser. Veja, eu disse, mudar em primeiro lugar o seu ser, o meu ser. A fé precisa mudar o meu ser. Eu gosto de usar essa ilustração quando nós falamos de fé. Eu vou me aproximar aqui da câmera um pouquinho para que vocês tenham uma visão melhor da minha ilustração, mesmo que vocês não estejam me enxergando aqui nesse momento, mas vou erguer aqui um pouquinho a câmera para vocês enxergarem também um pouco o meu rosto. Eu gosto de utilizar esta ilustração aqui. Vamos fazer de conta que este copo com água representa cada um de nós. Representa a mim e representa cada um de vocês. Povo de Deus, cristãos que vivem aqui neste mundo. O Espírito Santo coloca a fé em nosso coração. Esse objeto que eu acabei de colocar ali dentro representa a fé que o Espírito Santo nos deu. Percebam que ali dentro agora tem um objeto.
Mas é interessante que essa fé nós recebemos ou lá no batismo, quando crianças, ou talvez depois de adulto, ao ouvir a palavra, né? Ao ouvir a palavra de Deus, a fé entra no coração, o Espírito Santo coloca ela no coração. Agora tem algo realmente importante aqui, um detalhe bem interessante para nós observarmos aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei o objeto que representa a fé aqui dentro, o Espírito Santo colocou, só que é o seguinte, ó, se eu tirar o objeto, a água, ela parece limpa, parece que ninguém mexeu nessa água. Nós sabemos que essa água, ela se tornou uma água pelo menos arriscada de tomar pelo objeto que eu botei aqui dentro. Pode ser que esteja contaminado. Só que olha, a água permaneceu exatamente a mesma coisa. Ela não mudou. Continuou. Por outro lado, vamos imaginar então que vamos imaginar novamente este copo, sendo um de nós, e no entanto o Espírito Santo coloca a fé no nosso coração. Vejam, irmãos, lá no batismo, ou quando a palavra trouxe a fé, o Espírito Santo colocou a fé no coração pelo ouvir da palavra, a fé modificou a água. Em outras palavras, modificou o nosso interior. E não somente o nosso corpo físico foi mudado, mas aqui também foi mudado a nossa mente, o nosso coração e também a nossa alma. Deus fez parte da vida da pessoa, que tanto é que ela pode ser vista por nós, pelas pessoas, fez a diferença. E isso é tremendamente bacana quando nós pensarmos então e fizermos a pergunta agora para cada um responde a pergunta para si: que cristão eu quero ser? Eu quero que a fé que eu recebi, eu vou deixar ela mudar o meu ser? Ou eu vou querer ter uma fé, simplesmente uma fé de final de semana, uma fé quando me favorece, uma fé quando em alguns momentos eu vou usar, ou eu quero que ela sempre esteja modificando a minha vida? Isso é muito tremendo quando nós pensarmos nesse sentido, irmãos. Por isso, nesse momento, como é importante nós refletirmos sobre isso. Esse que não muda, ele é apenas um ouvinte da palavra. Ele não deixa que a palavra mude o seu pensar, o seu agir. No entanto, o outro não. Olha como tem que mudar a nossa vida, como é preciso que a fé mude o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Então eu pergunto para vocês, um Deus que te tirou das trevas e te colocou na luz, não tem mudança nisso? Não há mudança? Se Deus te tirou lá do inferno e te colocou no céu, você quer dizer que não há mudança? Se Deus de inimigos te tornou amigo, ou de inimigos que nós somos, nos tornou seus amigos, não há uma mudança de relacionamento entre nós e Deus? Se Deus, de podre como nós éramos, nos tornou o bom perfume para Cristo, para Deus em Cristo,
Será que não muda a nossa vida? Nós estamos falando em sermos novas criaturas em Cristo. Deus quer que demonstremos a nossa fé para as pessoas que nos cercam. Quando falo em viver a fé ou praticar a fé, estou incluindo aqui, inclusive, a ideia de que não somos perfeitos. Exato, irmãos. Eu estou incluindo aqui a ideia de que nós não somos perfeitos. Nós temos a fé, mas continuamos pecadores. E é interessante que aqui, mesmo que a fé mudou o nosso ser, mas a água continuou dentro do copo. Assim somos nós recebemos a fé, mas nós continuamos com o nosso corpo físico ainda caído em pecado. Então nós estamos falando de viver a fé, é confessar que nós somos fracos, confessar que somos pecador e é confessar o pecado perante Deus. Isso também é fruto de fé. Isso também é fruto de fé. Então, tendo sido feitos criaturas, novas criaturas em Cristo, cumpre-nos andar em obediência à fé revelada nas Escrituras. Eu falo isso, irmãos, obediência na fé. E assim como Deus trata com o seu povo de obediência pela fé, nós podemos falar sim em obediência pela fé. Podemos ter vontade de roubar, mas em obediência à nossa fé, nós não vamos roubar. Mesmo que lá dentro, no nosso ser, pecamos, mas nós não vamos praticar com as nossas mãos esse pecado. E lá nós vamos pedir perdão a Deus por nós pensarmos nisto. Então nós vamos pensar, irmãos, nós vamos iniciar agora, nesse momento, o nosso texto propriamente dito. Quando ele diz assim, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Vamos observar, e aqui eu quero separar, comentar um pouquinho, prontos para ouvir. Essa é a primeira parte, prontos para ouvir. Recebemos de Deus uma boca e 2 ouvidos. Isto lhe diz algo? Isso mostra para nós alguma coisa? Que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Você está realmente ouvindo o que eu estou falando nesse momento? Ou está ouvindo o que você quer ouvir? Nós temos que ouvir o que as pessoas falam. O esposo está ouvindo o que a sua esposa diz, ou apenas o que ele quer ouvir? Os pais estão ouvindo o que o filho está dizendo, ou apenas o que lhes interessa ouvir? Nós realmente estamos ouvindo o que Deus diz, ou estamos fazendo de conta? Sentamos no banco, lemos a Escritura, falamos dela, mas nós de fato ouvimos o que Deus diz? Nós precisamos, irmãos, realmente ouvir o que Deus diz. Nós precisamos ouvir o que Ele está nos dizendo agora. Não ouvir somente o que nos interessa. Afinal, toda a Escritura nós podemos ouvir, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que todo o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso podemos ouvir a Deus. Quando de fato ouvimos Deus, e o ouvimos pela fé,
então podem ter certeza, irmãos, que algo tremendamente grandioso aconteceu em nossa vida. Vamos de fato ouvir quando Deus diz assim, ó: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ouçamos isso com os ouvidos, mas também com o coração, com a mente, com a alma. Ouçamos quando ele diz: não tomarás o nome do Senhor em vão. Quando ele diz: santificarás o dia do descanso, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Nós estamos ouvindo isso? Nós de fato estamos ouvindo, irmãos, o que Deus está dizendo? Ouçamos quando ele diz assim, ó, também, que amou ao mundo e enviou o seu Filho, Jesus, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos ouvindo isso? Nós estamos acolhendo isso? Ouçamos Jesus quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ouçamos a Deus em tudo, em todos os setores da nossa vida, irmãos. Ouçamos esse Deus. De fato, vamos ouvir o que Ele quer que esteja em nosso coração. Você realmente ouviu ou pensou rapidamente? Isso são somente palavras. Já ouvi isso. Você ouviu o que eu disse? Você ouviu o que Deus está te dizendo nesse momento? Quem ouviu estas palavras, as recebeu pela fé, porque a fé é a mão que recebe. Quem guardou é a fé que recebe. A fé que temos, que recebemos, é a mão que recebe essas palavras. Não pode ficar indiferente, irmãos. Quem ouviu de fato essas palavras não pode ficar indiferente e aceitar as coisas como estão aparecendo. Nós não podemos aceitar as coisas como estão acontecendo no mundo. Os cristãos não podem dizer amém para tudo. Os cristãos não podem acolher o que o mundo quer que ele acolha. O segundo conselho, o primeiro é ouvir. Esteja sempre pronto para ouvir, irmãos. E olha que o texto ele diz, esteja pronto para ouvir, qualquer hora, qualquer momento. O segundo conselho diz: mas seja tardio para falar. Quero aqui citar 2 textos bíblicos extremamente importantes que dizem assim, ó, primeiro Provérbios 13:3, que quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais, destrói a si mesmo. E Provérbios 15:1, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Por que somos tão rápidos em falar? Muitas vezes falamos em hora errada. Às vezes corrigimos nossos filhos diante das outras pessoas para mostrar o nosso poder sobre elas. Ou corrigimos as nossas autoridades, seja elas quem forem, em público,
para demonstrar que somos corajosos. Nesse contexto também está inserida a ideia de ensinar a palavra de Deus de forma errada. Alguns pensam que não precisam nem estudar a Bíblia. Basta abrir em qualquer texto e na hora sair falando. Cuidado, irmãos, muitos têm essa ideia de que pastor também não precisa estudar, de que pastor não faz nada. De que pastor só trabalha no sábado e domingo. Cuidem com essa ideia, isso está errado. Por isso tem tanta gente falando besteira por aí, porque eles pensam, não, eu vou abrir a Bíblia aqui, botar o dedo em cima e ali onde é que caiu eu vou ter que falar. E aí começa a falar porcaria, começa a falar coisas que não são de Deus. Hoje, com toda a tecnologia, tudo se espalha de forma mais rápida. Também o que não presta. O que não presta se espalha até numa velocidade muito maior do que aquilo que é bom. Basta nós olharmos aqueles vídeos, porcaria que nós temos aí nos meios de comunicação. Quantas curtidas eles têm. Olhem os versículos bíblicos, quantas curtidas tem um versículo bíblico quando é postado. Para vocês terem uma ideia da diferença. Eu creio também que o Espírito Santo, ele guia e ele orienta. De fato, ele mesmo disse. O dia que vocês estiverem diante de uma autoridade, não se preocupem com o que vão dizer, porque o Espírito Santo falará por meio de vocês. Eu creio nisso de fato. Se não fosse se não fosse o Espírito Santo, nós não iríamos crer e confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Precisamos dele agindo em nosso ser, na nossa vida. Não iríamos ter o verdadeiro ensino da palavra entre nós, mas precisamos compreender verdadeiramente o que ouvimos e o que Deus quer que falemos para o povo. Portanto, irmãos, não sejamos tão rápidos em falar, vamos de fato ouvir e entender o que está sendo dito por Deus, para depois ensinarmos corretamente o nosso irmão. Terceiro e último ponto do versículo 19. Ele diz assim, tardio em ficar irado. E vamos ver por que ele nos dá essa orientação. O versículo seguinte, o versículo 20, responde a isso. Por que ser tardio, quer dizer, demorar bastante para ficar irado? Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A ira humana não produz a justiça de Deus. O texto do Salmo 4, versículo 4, que em parte se repete lá em Efésios 4, 26, diz assim, fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Quer dizer, fiquem irados, mas não pequem. E se vocês pecarem, quando vocês estiverem com muita ira, não deixe que o sol se ponha sobre a ira, quer dizer, não deixe que o sol se ponha sem antes acertar a situação com o seu próximo. Vai lá e se acerte. E no Salmo ele diz algo bacana. O Salmo 4 ele diz, consultem no travesseiro o coração e sossegai. Vejam que ele não está dizendo para consultar o travesseiro, mas ele está dizendo consultai o coração no travesseiro. Dê uma olhada no seu coração, se você está irado.
Muitas coisas neste mundo, irmãos, podem nos fazer ficar irados, e de fato nós ficamos. Isso é fato. Há coisas que nós ficamos revoltados. Há coisas que nos deixam muitas vezes tão irados. E além da ira, produz uma revolta. Seja lá como for, jamais devemos praticar a justiça com as próprias mãos. Podemos ser injustos em muitas situações, e quando formos injustos, também não iremos viver na fé. Isso é fato. Quando nós praticamos a injustiça, nós também não estamos vivendo a fé. Quando queremos praticar a justiça com as próprias mãos, estaremos nos colocando no lugar de Deus. E isso também não testemunha a nossa fé, porque daí nós estamos sendo idólatras. Nós estamos querendo assumir o lugar que é de Deus. Em todos os casos, devemos lembrar as palavras de Jesus escritas em Mateus: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Olha como é forte essas palavras de Jesus. E no versículo 44, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Então, em vez de praticar a justiça com as próprias mãos, orem por aqueles que perseguem vocês. E no versículo 48, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Jesus falou isso porque aquelas pessoas, os judeus lá, eles estavam achando que eles cumpriam a lei perfeitamente. Então Jesus disse: sejam perfeitos, não pequem em nada, não errem uma vírgula, sejam 100%. É claro que essas palavras de Jesus pesam sobre nós. Ele sabia que nós não conseguimos amar perfeitamente as pessoas. Ele sabe que a perfeição somente pode vir dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele sabe o quanto somos fracos e rápidos para falar e julgar os outros, e detestamos ouvir. Somos muito rápidos com a nossa língua. Mais para frente, no capítulo 3, nós vamos tratar da língua um pouco mais. Mas nós somos muito rápidos em falar, em julgar, mas nós não queremos ouvir o que as pessoas têm a dizer. Tanto as suas palavras, como ouvir de fato e de verdade o nosso semelhante. Deus sabe que muitas vezes nós temos dificuldades em ouvir a sua palavra. Por isso o final da nossa parte de hoje diz o seguinte, e é muito importante que nós ouçamos essas palavras, porque são um alento ao nosso coração. Elas dizem assim: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Acolham com mansidão, irmãos. Não se irem contra a palavra de Deus. Vamos lembrar que Jesus é a palavra implantada em nós. Ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Acolher com mansidão esta palavra é crer de todo o coração que por meio desta palavra, Jesus Cristo, somos feitos filhos de Deus e somos
E só Ele tem poder para nos salvar. Só Ele. Só nele há salvação. Então acolham essa palavra. Creiam nela. Essa palavra, Jesus também deixou sua palavra escrita. Acolham essa palavra. Creiam. Vamos crer nela e depositar nela toda a nossa confiança. E assim, certamente, irmãos, Deus irá acalmar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Acolha com humildade Jesus, crendo que Ele é o poder de Deus para nos salvar. Amém. Obrigado aí a minha esposa, que anotou os agradecimentos e pedidos de vocês, das orações. E nós queremos, neste momento, também falar com o nosso Deus em oração. É muito importante nós falarmos com Ele através da oração. E temos aqui os agradecimentos. Antônio Fernandes quer agradecer a Deus por ter abençoado o encontro de famílias, que foi maravilhoso e que proteja todas as famílias de nossa congregação. E aí incluí aqui, além das nossas famílias da congregação, agradecer imensamente por todas as famílias que estão aí presentes também em nosso culto. Eu sei que muitos de vocês tiveram a oportunidade de participar do encontro de forma online. Agradeço aí também a participação de vocês. E quero aqui também agradecer a todos que dedicaram tempo, usaram seus dons, suas habilidades, também para ajudar a tornar esse encontro possível, tá? Então, em todas as paróquias do nosso distrito estavam envolvidas nesse grande encontro, onde nós reunimos mais de 600 pessoas aqui no espaço aí da Congregação Concórdia. Então agradecemos aí a todos. Nildo Enges agradece a Deus pela bênção do grande encontro de famílias que participou. Amém. Aí mais um. Pedidos, Lindaura Hammer pede oração para toda a família, pois não está fácil. Realmente, minha irmã Lindaura, muitas famílias não é fácil. Na verdade, todas as famílias precisam da graça, do amor de Deus, precisam de fato da presença do Espírito Santo. E nós, seres humanos, precisamos acolher as palavras em nosso coração. O pai, a mãe e os filhos precisam acolher. Seu Elis Clipel pede oração pela saúde da esposa Maria Helena. Jonadir Rutzatz pede oração em favor da família do seu tio Abraão, que faleceu hoje. Celina Heller pede oração para fazer um exame para tratar um melanoma no Espírito Santo, sabendo que Deus está com ela. Edinalda Mutz pede oração por seu pai e por seu esposo. Então, assim, irmãos, nós queremos agora falar com o nosso Deus em oração. Amado Deus, nós queremos imensamente te agradecer pela transformação que o Espírito Santo fez em nosso coração. E dá-nos humildade para acolher a tua palavra e permitir que esta palavra de fato mude o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nós queremos ser sal da terra e luz do mundo. Queremos de fato ouvir o que o Senhor está nos dizendo. Queremos ser tardio para falar. Queremos controlar a nossa língua. Dá-nos força e dá-nos sabedoria para isso, Pai. Também queremos ser tardio para nos irar. Dá-nos um coração realmente manso diante das situações, não diante do pecado, mas diante dos irmãos que pecam, para que assim nós possamos conduzi-los também diante do Senhor, e que o Espírito Santo esteja mudando o coração de todos. Te agradecemos imensamente com Antônio Fernandes e com o Nildo,
pelo grande encontro de famílias que nós tivemos neste final de semana aqui na Congregação Concórdia, com a participação de todo o distrito. Agradecemos e louvamos porque percebemos a Tua presença e sentimos de fato a ação do Espírito Santo sobre os irmãos, pela alegria, pela comunhão, pelo testemunho. Tudo foi muito bonito, tudo foi maravilhoso e nós Te louvamos e agradecemos por isto, Pai. Agradecemos também pela palestra que ouvimos sobre eu e minha família serviremos ao Senhor. E é nesse espírito, Pai, que nós também entregamos todas as famílias, tanto da congregação como as famílias cristãs espalhadas pelo mundo todo. Colocamos todas as famílias na Tua presença, sabendo que é o Senhor quem conduz a vida de cada um. E dá humildade ao pai, à mãe e também aos filhos, para que acolham a palavra, e esta palavra que tem poder para salvar, Jesus Cristo. Creiam em Cristo como único caminho, verdade e vida, e da mesma forma, Pai, que nós possamos assim levar essa palavra a tantos corações. Nós nos unimos com o seu Elis Klippel, que pede oração pela nossa irmã e sua esposa Maria Helena Klippel. Esteja com ela, para que ela continue firme, lutando, não desanime, para que ela não desanime, sabendo que todos os nossos momentos de tribulação chegam ao fim. Também nós nos unimos com o Jonadir Rutzatz, que pede em favor da família do Abraão, seu tio, que faleceu no dia de hoje. O Senhor sabia que ele iria falecer, inclusive permitiu e chamou ele deste mundo para a eternidade. Rogamos, Pai, agora que o Espírito Santo também esteja com toda a família, consolando e fortalecendo. Cuide da nossa irmã Celina Heller, que está no Espírito Santo, fazendo um tratamento contra um melanoma. Esteja com ela em todos os momentos e que a certeza da presença do Senhor em sua vida esteja sempre com ela. Nos unimos com a Edinalda Mutz pedindo pelo seu pai e também pela recuperação da cirurgia do seu esposo. Esteja com todos os enfermos, com todos os enlutados, fortalecendo e animando o coração, que cada um possa acolher as Tuas palavras que são vida, as Tuas palavras que têm poder. Assim nós nos colocamos na Tua presença, pedindo e agradecendo tudo mais na oração que o nosso amado Senhor e Salvador Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, como é bom poder estar com vocês em mais esta noite, esse momento maravilhoso do nosso culto. Agradecemos aí de coração pela presença, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor pela família de vocês, pelo coração de vocês. Acolham todos os dias, orem com fé, com confiança a esse Deus, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. E se Ele nos chamar desta vida, está tudo certo. Ele está certo em nos chamar. Ele disse que seria assim. Então que o nosso coração esteja preparado para partir deste mundo e ser recebido lá numa glória eterna, onde tudo é perfeito e maravilhoso. Nós queremos aqui, irmãos, colocar que amanhã à noite, 18 horas, teremos a instrução de adultos aqui na Concórdia. Sábado de manhã a instrução de confirmando, e à noite o nosso culto, tanto presencial quanto online. E também ressalta a questão do meu canal do YouTube, né? Eu queria ter posto aí toda a atividade que aconteceu neste final de semana, tudo separadinho já, mas infelizmente deu um problema no nosso programa, e nós temos aí que procurar resolver para depois eu vou trabalhar e vou postar
lá no meu canal do YouTube. Então esse culto também será postado assim que eu conseguir resolver os nossos problemas aqui, tá bom? Irmãos, muito obrigado também a todos que neste final de semana aí adquiriram a obra, a oração que veio do céu. Louvo a Deus por vocês terem essa oportunidade de comprar, e agradeço a Deus por estar me usando também como ferramenta para levar a sua palavra através daquele livro. Assim, fica o incentivo para que todos que queiram ainda adquirir. Temos aqui com a Nelly, comigo também a minha filha Yasmin, e também a editora Concórdia, e na Amazon tem também disponível, enfim, muitas lojas aí possuem a obra, tá bom? Um grande abraço, irmãos, um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus. Deixo com vocês a bênção cantada e também o hino Deus que a terra e o céu fizeste, para assim nós encerrarmos este momento. Um grande abraço a todos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você.